A paz para a igreja, amém. Estava ali meditando, irmãos, eu me converti há muitos anos atrás, né? Naquela época não se podia subir num púlpito se não estivesse usando paletó e gravata e calça social. Até hoje tem muitas igrejas que são tradicionais, né, que utilizam esses meios, mas nós sabemos, irmãos, isso não salva ninguém. Temos que andar sim com ordem e decência, né? Subir no púlpito, pregar a palavra, né? Mas tem muitas coisas que ela é do homem, porque na realidade não está na palavra, né, irmão? Não está na Bíblia, né? Antes de falar para os irmãos abrir a Bíblia para a gente meditar aqui no texto, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento mais uma vez. A gente vai interceder, né? Agradecer a Deus por esse dia, por esse culto, orar também pelos enfermos, né? Não esqueça de colocar em oração a irmã da irmã Elisema, a Ivone, o nome dela, né, irmão? Que ela está passando por um momento bem difícil e ela precisa das orações da igreja, porque nós sabemos que para o Espírito Santo nada é impossível, irmão. Para nós muitas vezes mas para o Espírito Santo não. Onde ele quer operar, irmão, não adianta o médico falar, você está desenganado, você está desenganado. A última palavra sempre vem do Senhor, não é verdade? E é ele que está no controle, irmão. Então oremos, já ore por mim que o Senhor possa me usar nesta noite, em nome dele, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelos louvores que foram entoados aqui na igreja nesta noite, Senhor. Por este momento também de comunhão aqui na Tua casa, onde podemos aqui sentir a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo venha transformar vidas, Senhor, usando cada um de nós para levar a Tua palavra. Intercedemos pela vida da Ivone, irmã da irmã Elisema, Senhor, que está vivendo este momento muito crítico, Senhor. Oremos para que a sua vida, a sua saúde seja restaurada, Senhor. Intercedemos também pela sua família, para que ela possa voltar em breve para a sua residência e ter uma vida normal, Senhor, e testemunhar da cura e do milagre que recebeu de Ti, Senhor. Nós cremos no Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. E nesta noite, meu Pai, antes de ler a Tua palavra, eu oro, intercedo, para que o Senhor possa me usar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha tocar no coração de cada um de nós, para que possamos sair daqui nesta noite cheios da Tua presença. Temos nossos problemas, nossas dificuldades do dia a dia, mas nós sabemos que o Senhor nunca tem nos abandonado e nunca vai nos abandonar, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, de oração em Teu nome. Amém, Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Serei breve, irmãos, amém? Vou até onde o Espírito Santo falar, agora chega. Se der meia-noite, 1h da manhã, né, pastor? Ainda é dia ainda, né? Amém. Lucas 24, do 13 até o 35. Os irmãos já conhecem essa passagem, né? A gente vai dar rever novamente aqui, amém? Todos já acharam? Amém? Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor. Desculpe aí aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém? Não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje.
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e a todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o conheceram, e ele desapareceu da vista deles. 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém, irmãos? É uma história, né? Eu estava meditando que hoje é o primeiro dia da semana, é um domingo para nós, e foi bem num dia desse que Jesus, ele ressuscitou. Na realidade, a ressurreição de Cristo, ela foi o marco da história. Hoje as igrejas existem, por quê? Devido à ressurreição de Cristo. Nós sabemos que, voltando aqui um pouquinho para cima, no capítulo 24, versículo 1, eu não li esse versículo, mas quero falar algo a respeito para os irmãos, que diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. A gente analisando as Escrituras, como leitores, e a gente aprende muito, sabemos que, por que as mulheres foram ao sepulcro levar aromas para o corpo de Jesus? Por quê? Porque elas não acreditavam ainda na ressurreição de Jesus. Elas não acreditavam. E, na realidade, quando apareceu a elas aqui o anjo do Senhor, falando a ela: em quem buscais o vivente? Ele não está mais aqui. E aqui no versículo 11, elas foram correndo para trás lá, onde estavam os 11 irmãos, e disse: mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas que pareciam loucuras. Eu fiquei meditando, irmão. Eles andaram com Jesus durante 3 anos, tiveram o melhor dos seminários, o próprio mestre. E várias vezes Jesus os advertiu a respeito desse fato, que ele seria entregue, seria morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, irmãos. E pelo que eu vejo aqui, e como que eles não acreditaram nesse fato? Jesus já tinha dito. A única coisa que eles tinham que fazer aqui era estar aqui orando como estavam e ter acreditado que as profecias haveriam de se cumprir. As irmãs foram ali no sepulcro, chegaram lá, estava vazio, não tinha nada. Os anjos ainda ali, um anjo apareceu para ela, e elas estavam amedrontadas, e as mulheres se baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes deram: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Está aqui no 24, versículo 6, né? Então elas estavam procurando aquele que não estava mais lá, no versículo 6, né? Eu fico meditando quantos de nós muitas vezes estamos frequentando uma igreja, conhecemos as Escrituras, mas muitas vezes não acreditamos naquilo que nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. Ressurreição. E Jesus ali, naquele momento,
Indo já para o outro texto aqui do versículo 13, quando ali estava, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, onde 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Até dei um tema aqui para esse texto, dizendo assim, o caminho da decepção. Esses homens, irmãos, eles andaram com Jesus, como eu disse, 3 anos e meio, sendo discipulado por ele. Jesus os advertiu desse dia, que ele seria morto, e ao 3º dia, ele ressuscitaria, e não os deixaria órfãos, não os deixariam sozinhos, estaria com eles. Mas esses 2 homens que estavam voltando para a sua aldeia, já era bem tarde, e eles estavam entristecidos pelo fato de Jesus ter padecido da forma que padeceu, e ainda foi sepultado daquela forma, foi tratado como uma pessoa qualquer, ou muito pior ainda, porque o que fizeram com Jesus foi muito terrível. E esses 2 homens estavam voltando para a sua aldeia de tardezinha, comentando todos os acontecimentos, estavam tristes, aborrecidos, derrotados. E de repente, conforme diz aqui a palavra, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los, irmão. Quando estamos muito envoltos dos problemas desta vida, dos fatos que estão acontecendo, nós acabamos muitas vezes até nos esquecendo de Deus, irmãos, de Deus. Aqui diz que Jesus se aproximou deles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Por quê? Porque eles colocaram o problema à frente, maior do que a palavra de Deus, do que a presença de Deus. Eles já sabiam que Jesus haveria de ressuscitar. Por que que eles acabaram se esquecendo de todas as palavras que Jesus tinha ensinado? Eles se esqueceram. Da mesma forma, vivemos hoje, muitas vezes, conhecemos a palavra de Deus, estamos aqui orando, estamos aqui buscando, estamos aqui meditando, mas quando vem os problemas na nossa vida, nós deixamos ele nos dominar, acabamos nos esquecendo de que Jesus, ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos, se nós também não esquecermos dele. Muitas vezes estamos que nem esses 2 discípulos, estão com seus olhos tampados e não conseguem ver a glória de Deus. Tudo que aconteceu ali com Jesus, nós vamos ver mais adiante, já era para acontecer. Como disse um pregador, Jesus, ele só teve um desmaio na sexta-feira e acordou na sexta-feira, porque foi um mistério, irmão, foi um milagre. As irmãs, quando elas foram ao sepulcro, Jesus não estava mais lá, elas temeram, irmãos, elas temeram. E nós sabemos que muitos dos judeus não crê realmente na ressurreição de Cristo, porque naqueles dias Herodes pagou, os sacerdotes, foi eles que pagaram para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado, e eles creem nisso até hoje, irmão. Mas o importante é que nós, nos dias de hoje, nós criamos na palavra de Deus com sinceridade. Enquanto eles conversavam e discutiam, eles estavam perplexos, estavam derrotados. Você já andou do lado de uma pessoa que só conta derrota, que só conta desgraça, que só conta problema? É terrível, irmãos. Dá vontade de virar as costas e ir embora. Tem pessoas que só pensam em derrota, em problemas. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai dar, eu não vou conseguir passar nessa prova, nesse exame, não vou conseguir arrumar um emprego, eu não vou conseguir. Tem pessoas que se sentem derrotadas. Muitas vezes temos uma enfermidade também, pensamos que Jesus não vai nos curar, nem que Ele não nos cure, irmão. O importante é que a nossa alma seja salva para a eternidade, porque estamos aqui somente de passagem, mas nesse tempo temos que estar aqui vigiando, temos que estar aqui na presença de Deus. E Jesus foi ali dialogando com eles nem perceberam que era o próprio Jesus que estava ali. Eles andaram 3 anos com Jesus, irmãos, de um lado para o outro, e quantos milagres Jesus realizou ali do lado de cada discípulo, eles viram com seus próprios olhos. Jesus abriu os olhos do cego, Jesus fez os paralíticos andarem, Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus ele
pregou palavras maravilhosas, Jesus multiplicou os pães, e assim vai, e os discípulos estavam todo esse tempo com ele. Por que quando ele ressuscitou, eles não creram, irmãos? Eles não creram. E esses dois homens aqui, eles também estavam lá, porque as irmãs, quando elas, voltando aqui novamente, aqui no versículo 10, 24:10, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela, mas não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Tem fundamento, pastor, uma coisa dessa? Você viveu com uma pessoa durante 3 anos, durante todo esse tempo, Jesus já ensinou eles a respeito do que haveria de acontecer, mas eles se esqueceram, deu amnésia, apagou da mente deles aquilo que haveria acontecer, que era o processo. E no versículo 17, diz assim: ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatra, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aqui diz, e eles pararam com os rostos entristecidos, irmão, estavam acabados. E ali ainda, quando Jesus fez esta pergunta, olha a forma que eles colocaram para Jesus: você é o único em Jerusalém que não sabe dos fatos que aconteceram. Eles trataram Jesus aqui como um estranho, como um estrangeiro. E muitos também nos dias de hoje, irmãos, tratam Jesus como um estrangeiro, não reconhece que Ele é o autor de todas as coisas, que criou os céus e a terra, e Ele é o motivo de você estar aqui nesta noite, porque você creu na ressurreição de Jesus. Ele é a nossa Páscoa, irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, amados irmãos. Versículo 19, que coisas, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Então eles fizeram aqui um resumo de tudo que tinha acontecido. E aqui Jesus diz aqui no versículo 25, para ir resumindo, e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Sabe de que forma que eu vejo essa palavra aqui? Porque eles, irmãos, não liam a Bíblia, o Antigo Testamento. Eles não liam, porque os judeus, eles conheciam os 5 livros da lei, que era Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Êxodos. Deuteronômio. Eles se esqueceram dos livros da lei, de que lá também já falavam da vinda do Messias, que pisaria na cabeça da serpente e seria morto, e ao 3º dia ressuscitaria, e eles não meditavam na palavra de Deus. É o que acontece hoje. Tem pessoas que tropeçam, irmãos, é derrotada porque não lê a Bíblia, não examina as Escrituras, porque lá em João 5,39 diz, porque elas examinar as Escrituras, porque vós julgaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Toda a Escritura testifica de Jesus, irmão. Aquele Jesus deu uma chicotada neles, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Já eram para que eles estivessem preparados. Muitas vezes deixamos a palavra de Deus de lado, corremos nos nossos afazeres da semana e nos esquecemos de meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ali está a resposta para o teu problema, ali está a solução para o teu problema, ali está faltando aquilo que você precisa conhecer, que é a respeito de Jesus. É triste quando pessoas não lêem a Bíblia, irmãos. Tem um ditado que aquele que não trabalha, dá trabalho. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque o povo de Israel pereceu, como diz no livro de, se não me engano, de Osés, que eles pereceram por falta de entendimento. Nós temos que ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, examinar as Escrituras, porque ela nos enche também da presença de Deus, e como é maravilhoso quando nós estamos meditando a palavra de Deus. E esses discípulos, eles se esqueceram de tudo, de todos os mandamentos do Senhor, colocaram o problema acima de tudo, irmão. Quando eles viram ali o seu mestre ser entregue às autoridades ali, apanhou até o que não devia, arrancaram muito sangue, tiraram muito sangue do corpo de Cristo, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, crucificaram ele. Irmãos, quando eles viram tudo aquilo, certamente eles pensaram: não é esse Messias que eu estava esperando, não é esse. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Foi tudo água abaixo. Imagina você
ver uma pessoa que você ama passar por aquilo que Jesus passou. E aqui dá a continuação aqui, ó. Ao se aproximarem do povoado para qual estava indo, Jesus fez como ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Uma das coisas importantes aqui, eles convidaram Jesus para entrar sem saber que era ele. Até aqui eles não sabiam que era Jesus ainda. Muitas pessoas, irmãos, têm Jesus em sua casa, mas não sabem que é ele. Jesus está querendo abençoar, te ajudar, mas muitas vezes nós não temos contato com ele, ele se torna um estranho. É o que estava acontecendo com esses 2 discípulos. Não somente com ele, mas os 11 que estavam lá também, trancados dentro de uma casa, fechada com os trincos, porque estavam com medo, o medo tomou conta da vida deles. E sem contar que esses 2 discípulos, eles tinham que ter ficado em Jerusalém, porque Jesus já tinha advertido eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Saíram antes da hora, pastor. Foram embora, mano. Por quê? Para eles tinha acabado tudo. Agora eu vou voltar para minhas atividades normais, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para o meu trabalho antigo, eu vou voltar para a minha velha vida. Para eles tinha acabado tudo, esqueceram de que Jesus era o Messias. E aqui no versículo 30, né? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha aí, irmão. Nesse momento aqui, quando Jesus ele orou ali ao partir do pão, que eles reconheceram que era Jesus. E ali, desde o momento em que Jesus começou a se comunicar com eles sentiram aqui que o coração deles começava a queimar, porque a presença de Deus ela é muito profunda na nossa vida, irmãos, na nossa vida. Eles estavam ali olhando para os problemas que Jesus tinha enfrentado, que ele tinha passado. E eles, na realidade, até se esqueceram de que eles tinham Jesus somente como um profeta, mais nada. Passou por aqui, fez o que fez as maravilhas, curou, libertou, abençoou, morreu, já era, acabou. Muitos têm eles até hoje somente como um profeta, não crê nele como o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio a este mundo buscar e salvar as almas perdidas, irmãos. E esses homens aqui, eles começam a dizer que naquele momento em que Jesus expunha as Escrituras, o coração deles começaram a arder, a queimar, porque a presença de Deus, ela transforma a vida das pessoas, porque a palavra de Deus, ela tem uma profundeza muito grande, ela vai no íntimo de cada um de nós, e ela transforma a vida das pessoas. Eles fizeram uma caminhada de 11 quilômetros, de Jerusalém a essa aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros, saíram cabisbaixo, só reclamando, triste, abatido. E Jesus estava ali do lado deles. Mas desde o momento em que eles aqui reconheceram de que realmente era Jesus que estava ali com eles, já houve uma transformação no semblante daqueles 2 homens. Aqui diz no versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali o encontraram os 11 e os que estavam com eles, reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ali já mudaram, irmãos. Eles já tinham acabado de chegar, já estava escurecendo, mas naquele momento, quando eles realmente descobriram que era Jesus que estava ali com eles, que ele havia ressuscitado, aí eles creram nas palavras das irmãs, que tinham dito para eles, algo que eles já tinham que saber disso. E ali já houve uma transformação na vida deles. Aquela tristeza, aquele sofrimento, aquele semblante abatido, aquela decepção que eles estavam vivendo, caiu por terra, porque eles viram que realmente Jesus havia ressuscitado. Largaram tudo e voltaram para trás novamente, numa nova caminhada, sem se cansarem, e chegaram aonde estavam os 11 e testemunharam que realmente Jesus havia ressuscitado. As igrejas de hoje, irmão, tem que crer que Jesus, ele ressuscitou e ele está entre nós em espírito aqui, irmãos.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quanto partia o pão. Vocês lembraram do dia da Santa Ceia, que Jesus partiu o pão e orou ali, irmão. Que maravilha, irmãos. E você crê que Jesus está aqui nessa noite? Amém, irmãos. Conte a Ele tudo que você está passando, enfrentando, não que Ele não saiba, mas Ele quer te ajudar. E nesse momento, quando eles chegaram ali onde estavam os irmãos, testemunharam de que Jesus estava ali entre eles, no caminho de Emaús. Irmãos, eu acredito que houve ali uma grande alegria. Que maravilha, irmãos, eu creio nesse Jesus de forma profunda. E aqui, irmãos, eu não li esse versículo, mas só para resumir, no versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles, e lhes disse, paz seja com vocês. Irmão, caiu tudo por terra ali, tudo por terra. Eles saíram de uma decepção muito grande, andaram 11 quilômetros, levando uma vida de derrota, irmãos. E agora aqui, nesse momento, irmãos, não que os problemas acabaram, irmãos, aqui, mas eles tinham algo mais importante, que era a presença de Jesus, irmãos. E Jesus está aqui nesta noite para te abençoar, irmão. Ele sabe onde está a tua ferida, como eu já disse aqui várias vezes, onde está o seu problema, onde está a sua dificuldade, onde está a sua decepção, que muitas vezes com as pessoas nós nos decepcionamos, mas Jesus, Ele quer te ajudar, Ele quer aliviar os seus problemas, Ele está te dizendo aqui, a paz esteja com vocês, no versículo 36, você já recebeu a paz de Cristo na sua vida? A igreja do Senhor passou por um momento muito difícil, irmãos, é porque eles se esqueceram do cumprimento das Escrituras Sagradas. Por isso temos que buscar conhecimento na Bíblia, irmãos, meditar na Bíblia, na Palavra de Deus, ler ela, quando der, venha para a igreja, não deixe de vir para a igreja, escola dominical, culto domingo à noite, irmãos, quem participa das células, participa, irmãos, lê a Bíblia da sua casa, no seu trabalho, guarda a Palavra de Deus no seu coração, porque cada palavra aqui, irmãos, ela tem um significado para a nossa vida. Olha o mundo do jeito que está. Os irmãos já imaginaram se lá em Brasília, lá, tivesse uma Bíblia, irmãos, com os versículos-chave para que a nação fosse ajudada, irmão? E se praticamente o presidente realmente fosse um cristão de verdade, irmãos, o caminho do Brasil ia ser muito diferente. Porque onde está a presença de Deus, tudo muda, irmãos, tudo muda. Não vamos ser fracos como aquela igreja do passado, que só pensava nos problemas, só pensava naquilo que Jesus passou, enfrentou. Tudo aquilo que Ele passou foi por amor de você, foi porque Ele me amava. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus entregou o seu Filho unigênito naquela cruz, mas ao terceiro dia, irmãos, Ele ressuscitou. Hoje, irmãos, aquela tumba lá está vazia, não tem nada de Jesus lá, porque Ele foi adiante, irmãos, Ele está aqui, Ele está em espírito, está em verdade, está aqui para te dar a paz que você está precisando. Muitas vezes estamos sofrendo por problemas que enfrentamos do dia a dia, por quê? Porque não dobramos o nosso joelho e nos entregamos a Ele, irmãos. Jesus, Ele quer te ajudar, Jesus, Ele não quer que você olhe somente para os seus problemas, mas Ele quer que você busque o conhecimento de que Ele ressuscitou mesmo e Ele está com você. A ressurreição é a maior vitória sobre a morte, e Deus é o único com poder suficiente para derrotá-la, e é o maior, irmãos. Jesus, Ele entrou dentro da morte para vencer a morte, e Ele venceu a morte, irmãos. E também a igreja vai vencer a morte, irmãos. A palavra de Deus nos ensina sobre o arrebatamento. Aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro, serão privilegiados. E nós temos que confiar nesse dia, porque esse dia vai chegar. E nós temos que crer que pregamos um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, e está fazendo a obra no meio do povo, curando, libertando e salvando. Mas depende de você anunciar. A igreja tem que acreditar na ressurreição de Cristo. Nós não cremos num Deus que morreu e está lá, irmãos, naquela tumba lá. Não cremos num Jesus que morreu e não ressuscitou. Cremos num Jesus que morreu e ressuscitou, e está aqui, está no nosso meio, que você possa ter Ele do seu lar, na sua vida. Não desista dos seus projetos, busque cada vez mais a presença de Deus, nesse Jesus que um dia ressuscitou. Vamos fazer como aquelas irmãs que foram anunciando que Jesus tinha ressuscitado.
Aqui diz lá em Atos 3,15, já estou encerrando: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, irmãos. Cada um de nós somos testemunha de que Jesus, Ele ressuscitou, irmãos. E Ele está aqui, irmãos. Por isso que quando olhamos para o irmão, nós vemos a glória de Deus no semblante de cada irmão. Porque você é o símbolo da ressurreição de Cristo. É isso que as igrejas estão pregando nos dias de hoje, a ressurreição de Cristo. E quantas famílias Ele tem salvado, irmãos. Esta foi a mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes, que Estevão, antes de ser morto, pregou. Imagina se Pedro estivesse ali pregando no dia de Pentecostes, e de repente passasse alguém ali, levando o corpo de Jesus ali nas costas, ali, e acabar com a pregação de Pedro. Mas Jesus, Ele não estava mais dentre os mortos, porque Ele ressuscitou, e todos eles, irmãos, até mesmo Paulo, pregava a ressurreição de Cristo, irmãos, o penhor da glória. A Bíblia diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Você crê nisso, irmão? Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Filipenses 3, versículo 10. A palavra de Deus está cheia de palavras como esta, irmão, para te fortalecer a respeito da ressurreição de Cristo. Vamos pensar nisso nesta noite. Esse Jesus que eu creio, Ele ressuscitou. Ele é o motivo da minha alegria. Ele é o motivo da minha fé. Ele é o motivo de eu estar aqui anunciando a palavra de Deus em todos os lugares. Porque Jesus ressuscitou, e volta a dizer: a paz esteja com vocês. É isso que Deus quer realizar na tua vida, que você sinta a paz dele no seu interior. No seu interior. Não se apegue ao eu, porque você vai ser derrotado, mas se apegue nele, irmãos. Se apegue em Jesus, para que você possa ter a vitória do dia a dia. Amém? E nesta noite Ele está aqui, irmãos. Eu tenho alegria em dizer isso, porque Jesus é uma bênção na minha vida. É uma bênção, irmãos. Quantos de nós já faz anos que estamos servindo a Deus, cada um passou pelos seus problemas, mas estão aqui. Por quê? Porque creem na palavra. Creem na palavra que foi anunciada há muitos séculos atrás sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a vitória da igreja. Amém? Chamo o pastor, convido o pastor, né? Para que agradeça por esta mensagem. Amém? Graças a paz, irmãos. Amém? Que maravilha relembrar esse momento